Abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 8 a 11. Lembrando que essa série de sermões, ela é baseada no livro do Hernandes Dias Lopes, do comentário de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em trabalhar essa palavra em nossos corações. Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo, pedimos também que o Senhor nesse momento unge a minha vida para que como instrumento eu possa falar, Deus, movido segundo a Tua vontade. Quero, Deus, pedir também, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda a Satanás e toda ação do inimigo em tentar roubar essa palavra do coração dos irmãos. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero iniciar esse sermão fazendo uma pergunta. É possível ser fiel até a morte num mundo carimbado pelo relativismo? Será que existem pessoas dispostas a ser fiel a Jesus até a morte? Nesse mundo onde tudo é relativo, o que você faz hoje para você pode ser certo e para mim não, mas isso não importa. Será que é fácil? Será que existem pessoas que se dispõem a ser fiel até a morte nesse mundo? Queridos irmãos, a igreja aqui de Esmirna, essa palavra do Senhor aqui, a qual Ele nos deixou em Apocalipse, revela que quem é fiel, ele é provado. Quando ele é provado, e quando a pessoa é provada, nós vamos ver quem são os fiéis e quem são os convenientes, aqueles que andam conforme as circunstâncias. Nós vamos ver que na igreja de Esmirna não tinha essas pessoas que andavam segundo a conveniência. Queridos irmãos, aqui nós vemos uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas nós vemos também aqui uma igreja fiel que só recebe elogios de Cristo. Essa carta é a única carta das 7 igrejas de Apocalipse a qual o Senhor Jesus não tem nenhuma advertência, apenas elogio. Tudo o que Jesus diz nessa carta tem a ver com a cidade de Esmirna e com a igreja de Esmirna. Ele começa dizendo que a igreja é uma igreja pobre, mas numa cidade rica. Esmirna, meus irmãos, era uma cidade rival de Éfeso. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Ela era considerada o ornamento, a coroa de flor da Ásia. Essa cidade era uma cidade comercial, uma cidade onde ficava o principal porto da Ásia. Havia nessa cidade, na região dessa cidade de Esmirna, um monte chamado Pagos. Esse monte ele era coberto de templos, ele era bordejado por casas formosas.
E era um lugar de realeza, coroada de torres. Tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados aos deuses aos deuses daquele povo, a deusa Cibeles, o deus Zeus, o deus Apolo, Afrodite, Esculápio. E hoje, meus irmãos, essa cidade de Esmirna é a única cidade sobrevivente até hoje com o nome de Izmir na Turquia asiática, com 255 mil habitantes. Todas as outras cidades já sucumbiram, não existe mais. Apenas essa cidade existe com outro nome, chamada Izmir, que fica lá na localidade de Turquia. Essa era uma igreja que enfrentava a morte numa cidade onde havia morrido e ressuscitado. Esmirna havia sido fundada como colônia grega em 1000 antes de Cristo. E, queridos irmãos, no ano 600 antes de Cristo, os lídios invadiram a cidade de Esmirna e destruíram ela por completo. Em 200 antes de Cristo, o imperador Lisímaco reconstruiu e fez essa cidade a cidade mais bela da Ásia. Quando Cristo disse aqui que ele estivera morto, mas estava vivo, os esmirnianos sabiam do que Jesus estava falando. Eles entendiam essa linguagem, porque essa cidade era uma cidade que morreu completamente e ressurgiu e reviveu. Essa igreja de Esmirna, meus irmãos, era uma igreja fiel a Cristo, numa cidade que era fiel a Roma. Só para os irmãos terem uma ideia, Esmirna sabia muito bem o que significava a palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, Esmirna havia sido a mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. O imperador Cícero diz que Esmirna era a aliada mais antiga de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. E no ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ela prevaleceu sobre Éfeso e ganhou esse privilégio para construir então um templo a Tibério. Para a igreja dessa cidade, para os irmãos cristãos, os crentes de Esmirna, Jesus disse: "Sê fiel até a morte". Essa era uma igreja vitoriosa numa cidade de jogos atléticos. Esmirna tinha estádios, grandes estádios, onde todos os anos celebravam jogos atléticos muito famosos, onde todas as pessoas do mundo vinham até esse local e disputavam, os jogadores disputavam a coroa de louros. Mas os crentes dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida. Ser cristão em Esmirna, meus irmãos, era um risco de perder os seus bens, de perder a própria vida, de perder a família. Essa igreja era pobre, caluniada e perseguida. Ela só recebeu elogios de Cristo. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja. E mais uma pergunta vem ao meu coração: como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis? A fidelidade, meus irmãos, é um princípio básico da vida cristã. Hoje, os maridos, hoje as esposas estão quebrando seus votos assumidos. Hoje, os pais estão quebrando os votos assumidos no batismo dos seus filhos. Hoje, os crentes estão quebrando os seus votos feitos da profissão de fé. Como um crente pode ser fiel em tempo de prova? E nós vamos ver alguns requisitos aqui que essa carta nos ensina. O primeiro requisito é: não romantize a vida. A igreja de Esmirna, meus irmãos, estava atravessando um momento de prova. E o futuro para essa igreja era ainda mais sombrio. E há 4 coisas dessa carta que precisamos aprender e destacar. Primeiro, que essa igreja é uma igreja que passava por tribulação, versículo 9. Conheço as tuas tribulações. A ideia de tribulação aqui, meus irmãos, é um aperto, é um sufoco, é um esmagamento. A igreja estava sendo espremida debaixo do rolo compressor. Essa igreja estava, a pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja. A força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador de Deus.
o imperador como Deus. De uma única vez foram lançados 1.200 crentes do Monte Pagos. De outra feita, lançaram mais 800 crentes desse monte. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Essa era uma igreja pobre. Mas a pobreza aqui não é maldição, meus irmãos, porque o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 6, versículo 20, diz: bem-aventurados os que são pobres. Tiago também diz que Deus elegeu os pobres do mundo para serem ricos na fé. Tiago capítulo 2, versículo 5. Havia duas palavras para a pobreza nessa época. A primeira era pitocheia e a segunda era penia. A primeira era a pobreza total, extrema. Ela era representada pela imagem de um mendigo agachado. Penia era o homem que carecia de coisas supérfluas, enquanto pitocheia é o que não tem nem sequer o essencial. E essa igreja, meus irmãos, ela era de extrema pobreza, era a pitocheia. A pobreza dos crentes, meus irmãos, era um efeito, sabe do quê? É um efeito colateral da tribulação que esses irmãos estavam passando. Havia algumas razões para eles serem pobres. A primeira razão é que os crentes eram procedentes de classes pobres mesmo. Muitos eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam que era uma pobreza absoluta. A segunda razão é que os crentes eram saqueados, os seus bens eram tomados pelos perseguidores, arrancavam eles suas terras. A terceira, meus irmãos, é que os crentes haviam renunciado aos métodos ilícitos, suspeitos de ganhar dinheiro pela sua fidelidade a Cristo, deixando então os lucros fáceis para aqueles que tinham menos escrúpulos. Por isso que era uma igreja pobre, uma igreja fiel a Jesus. Essa era uma igreja que passava por difamação. Aqui no texto diz, olha, a blasfêmia do que falam contra ti. Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas contra o povo de Deus. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Isso, vocês sabem quem é o acusador. O diabo é o acusador. Ele é o pai da mentira. E aqueles que usam a arma das acusações levianas são da sinagoga de Satanás. Havia uma forte influência, queridos irmãos, da comunidade judaica em Esmirna. E eles perseguiam os crentes. Eles estavam influenciando os romanos a prenderem os cristãos. Desde muito antes, o povo judeu fora um dos principais inimigos da igreja no primeiro século. Eles perseguiram Paulo lá em Antioquia, de Pisídia. Eles perseguiram Paulo em Icônio. Eles apedrejaram Paulo ali em Listra. Em Tessalônica eles perseguiram Paulo. Em Corinto, Paulo tomou a decisão de não mais pregar para os judeus e sim ir para os gentios. E quando Paulo então retorna, queridos irmãos, a Jerusalém, os judeus o prendem e quase o matam de tanto bater nele. O livro de Atos termina com Paulo em Roma sendo perseguido pelos judeus. E eles se consideravam o genuíno povo de Deus, eles se consideravam os filhos da promessa, eles se consideravam a comunidade da aliança, mas rejeitavam o Messias, rejeitaram a verdade e se transformaram na sinagoga de Satanás. A religião deles foi satanizada, a religião dos cristãos, pelo esse povo judeu. E esse povo então o povo judeu tornou-se uma religião de ódio, de perseguição, de rejeição à verdade. Agora, meus irmãos, quem difama Cristo e degrada aqueles que confessam e promovem a Jesus, esses fazem a obra de Satanás. Por isso que o Senhor Jesus diz que eles são da sinagoga de Satanás. E os cristãos de Esmirna começam a passar por várias, então, acusações levianas. Eles haviam inventado na cabeça do povo que os cristãos eram canibais, porque eles celebravam a ceia e o pão e o vinho, símbolos do corpo de Cristo. Eles diziam que eles comiam carne humana. E eles falavam ainda que os cristãos eram imorais, porque eles celebravam a festa ágape antes da Eucaristia, que era um momento de comunhão e amor entre os irmãos. Eles diziam que a seita do cristianismo era um divididor de famílias, uma vez que as pessoas se convertiam a Cristo e deixavam seus outros deuses, suas crenças vãs.
para servirem ao Senhor Jesus. Eles acusavam os crentes de ateísmo, porque eles não se dobravam à idolatria, à imagem, a várias imagens e a vários deuses que eles tinham. Eles acusavam os crentes de deslealdade e revolucionários, porque eles não se dobravam e não diziam que César era o Senhor. Esses crentes eram difamados, caluniados. Esses crentes eles passavam por prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão, meus irmãos. E a prisão, meus irmãos, era a antessala do túmulo. Ser preso naquela época e morrer era a mesma coisa. Porque os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, de pestilência ou de lepra, largados do fundo do calabouço. E muitos irmãos nossos morreram desse jeito. Mas o Senhor Jesus diz que muitos seriam colocados na prisão para serem provados. Vista de um olhar mais elevado, né, essas detenções aconteceram para que a igreja fosse provada. Os crentes estavam prestes a serem levados à banca de testes. Deveriam ser testados a sua fidelidade. Mas saiba, meus irmãos, que Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados além das nossas capacidades. É Ele que supervisiona o teste. Primeira coisa que aprendemos: não tenha uma visão romantizada da vida. Nós vamos passar por momentos difíceis na vida, tribulações. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a avaliação do sucesso de Jesus é diferente da avaliação do sucesso do mundo. O versículo 9 diz, diz ali o seguinte: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Pobre porque os crentes vinham de classes mais baixas. Pobre porque muitos dos membros eram escravos. Pobre porque os crentes eram perseguidos e até jogados em prisões. Pobre porque os crentes não se corrompiam. Era uma igreja espremida, sofrida, acuada. E embora essa igreja fosse pobre financeiramente, o Senhor Jesus disse que eles tinham recursos espirituais. Eles eram ricos. Eles não tinham tesouros da terra, mas tinham tesouros do céu. Eles eram pobres diante dos homens, mas eram ricos diante de Deus. A riqueza de uma igreja, meus irmãos, não está na pujança do seu templo, né? Não na beleza dos seus móveis. A riqueza de uma igreja não está na opulência do seu orçamento, na projeção do seu social dos seus membros. Não está nisso. A igreja de Laodiceia se considerava uma igreja rica, mas ela foi sondada por Senhor Jesus e Jesus falou que ela era pobre. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja de pouca força, mas o Senhor abriu uma porta para ela. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Cristo, ela era rica. O mundo, meus irmãos, avalia as pessoas por aquilo que ela tem, mas o Senhor Jesus avalia as pessoas por aquilo que ela é. O importante, meus irmãos, é ser rico para com Deus. O importante é juntar tesouros do céu. O importante é ser como Pedro, que ele diz para aquele homem que estava aleijado: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Poder, unção. A igreja de Esmirna era pobre, mas era fiel. Ela era pobre, mas era rica diante de Deus. Ela era pobre, mas possuía tudo, enriquecia muitas vidas, tirando muitas almas do inferno. Nós também podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras. Nós também podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. À vista de Deus há tantos pobres homens ricos, mas também há tantos ricos homens pobres. Nós precisamos escolher a qual deles nós queremos ser. E sabe, meus irmãos, um outro grupo que se achava alguma coisa ali, que achava que tinha alguma coisa, era o próprio grupo dos judeus. Os judeus, aqui no versículo 9 diz, olha, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são da sinagoga de Satanás. Meus irmãos, judeu não é aquele que é exteriormente. Cristão não é aquele que é exteriormente.
O judeu quem é aquele que é interiormente. O cristão é aquele que vive, é algo por dentro. Ele afirma aqui nessa palavra que esses homens não eram judeus. Ele afirma que essas palavras aqui, que esses homens afirmavam que eles eram pobres, mas eles não eram. Isso não era verdade, porque Deus, ele não vê a aparência, mas ele vê o interior. E quando ele olhou para a vida desses judeus, Jesus viu que esses homens eram da sinagoga de Satanás. Como ser um crente fiel em tempos de prova? Primeiro, não romantize a sua vida. Segundo, o sucesso para Deus é totalmente diferente do sucesso que o mundo nos dá. Terceiro, esteja pronto de fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Versículo 10, lá no finalzinho. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os crentes de Esmirna eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora eles estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se isso fosse preciso. Não é ser fiel até o último dia, mas é ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir morrer a negar a Jesus. Jesus foi obediente até a morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Ele foi da cruz até a coroa. E este também é a linha traçada por Senhor Jesus, do Senhor Jesus para essa igreja de Esmirna. Ele diz, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna era candidata não à morte, mas à vida, a vida eterna. A igreja de Esmirna a cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes eram chamados a ser fiel a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. Somos chamados, irmãos, a sermos fiéis até as últimas consequências, num contexto de perseguição, de hostilidade. No ano de 155 depois de Cristo, o bispo da igreja, chamado Policarpo, discípulo de João, ele foi martirizado no dia 25 de 2 de 155 depois de Cristo. Apanharam ele, arrastaram ele até a arena e tentaram intimidar esse senhor de 86 anos. Tentaram intimidá-lo com feras, colocaram ele no meio de leões e fizeram que os leões avançassem sobre ele. Mas os leões não se intimidaram com a presença daquele homem. E arremessaram então ele no fogo. E ele respondeu ao procônsul daquela época, dizendo, olha, vocês me ameaçam com fogo que pode queimar apenas por alguns instantes. Eu respeito muito mais o fogo eterno, o fogo do juízo vindouro e o castigo eterno reservado para os maus. Mas por que vocês estão demorando tanto? Façam o que vocês têm que fazer. E aqueles homens então pegaram aquele homem, tentaram fazer ele blasfemar, não blasfemaram, e queimaram aquele senhor de 86 anos numa pira ardente. E ele morreu como mártir, orando, agradecendo a Deus pelo seu martírio. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na sua família, no seu testemunho. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade nos seus negócios, na sua fé. Não venda o seu Senhor por dinheiro como fez Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas como fez Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro como fez Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe o seu namoro. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe o seu emprego. Seja fiel a Jesus, ainda que lhe custe o seu casamento, a sua vida. Jesus disse, aqueles que são perseguidos por amor a Ele, são bem-aventurados. O servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir também. E a Bíblia diz, meus irmãos, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E ainda diz, em Filipenses 1:29, a vós foi dado o privilégio de não apenas
crer no Senhor Jesus, mas também padecer por Ele. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor, um teólogo alemão, enforcado no campo de concentração de Flossenbürg, na Alemanha, em 9 de abril de 1945. Faltavam alguns dias para acabar a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Se vocês não sabem, esse homem ele tentou parar Hitler. E descobriram, entregaram ele. E pouquinho antes de acabar a guerra, Hitler então mandou enforcá-lo. E ele diz o seguinte, que o sofrimento é o sinal verdadeiro, do cristão. Enquanto estamos aqui, muitos irmãos nossos estão sendo selados com o sangue do martírio pela fidelidade de Cristo em outros países. Aqueles que foram fiéis no pouco receberão do Senhor com honras e escutará: bom servo e fiel. Fosse fiel no pouco e te colocarei no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Como ser um crente fiel em tempos de prova? Não romantize sua vida. Saiba que o sucesso para Jesus é diferente do sucesso do mundo. Saiba que esteja pronto para fazer qualquer sacrifício para Jesus. E o quarto é, saiba que Jesus está no controle de todos os detalhes da sua vida. Jesus conhece quem somos. Ele diz no versículo 9 aqui, olha, conheço. Jesus sabe o que acontece conosco. E esse fato, meus irmãos, é uma fonte de muito conforto. Uma das nossas grandes necessidades das tribulações é alguém que possa partilhar esses momentos conosco. E Jesus conhece as nossas aflições. Jesus conhece o nosso coração porque Ele anda no meio do candeeiro. A sua presença nunca se afasta de nós. A nossa vida não está solta ao léu. O nosso Senhor não dormita. Ele está olhando para você. Ele está olhando para a sua vida, Ele sabe o que você está pensando, Ele conhece as suas tribulações, Ele sabe as suas lutas, Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe que diante dos homens você é pobre, mas Ele sabe que os tesouros do céu que vocês têm estão guardados no céu. Jesus sabe das calúnias que são assacadas contra você. Ele sabe o veneno das línguas mortíferas que conspiram contra você. Ele sabe que somos pobres, mas sabe também que somos ricos. Ele sabe que somos entregues à morte, mas ao mesmo tempo temos a coroa da vida. Jesus que muitas vezes permite o sofrimento com um propósito, meus irmãos, para nos provar, não para nos destruir. A intenção do inimigo é destruir a nossa fé, mas o propósito de Jesus é fazer que você seja provado e saia melhor. Os judeus estão furiosos, o diabo está por trás do aprisionamento, mas quem realiza os propósitos é Deus. Quem toca na sua vida é Deus. O fogo das provas só consumirão a escória, só queimará a palha, porém ela tornará você e eu mais puro, mais digno, mais fiel. Jesus estava peneirando a sua igreja aqui em Esmirna, meus irmãos. Jesus estava arrancando dela as suas impurezas. O nosso adversário ele tenta nos destruir, mas Jesus nos prova para refinar a nossa vida. Precisamos olhar para além da provação, para além das circunstâncias. Precisamos olhar para o glorioso propósito que Deus tem em nós para nos fazermos cristãos melhores. O salmista Davi, ele diz o seguinte, olha, foi bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. O Senhor não nos poupa da prisão, mas Ele usa a prisão para que cada um de nós saiamos mais fortalecidos. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos purifica na fornalha. Jesus, Ele controla tudo o que acontece, tudo que sobrevém à sua vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a sua permissão. Foi assim com Jó. Ele adverte os crentes de Esmirna sobre o que está para acontecer. Ele fixa um limite. Ele diz, olha, muitos de vós passarão por uma tribulação de 10 dias. Jesus sabe o que está por detrás de tudo aquilo que está passando na sua vida. O inimigo tenta nos atacar. Ele
não pode ir além do limite que está estabelecido. A prisão será breve. Jesus diz, olha, não temos as coisas que tem de sofrer. E aqui nesse texto, meus irmãos, nós temos algumas verdades. A primeira é que o sofrimento é certo. A segunda é que ele será limitado. A terceira é que a primeira é que o sofrimento é certo, a segunda é que ele será limitado e a terceira é que o sofrimento é breve. A Bíblia diz que a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus passou vitoriosamente, meus irmãos, pelo sofrimento. E assim também nós passaremos. Ele também enfrentou a tribulação. Ele também foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sentir dor. Ele foi pressionado pelo inferno. Ele suportou a pobreza e não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele foi caluniado, chamaram ele de beberrão, chamaram ele de impostor, chamaram ele de Beelzebu, de possesso. Ele foi preso, foi açoitado, foi cuspido, pregado na cruz. Ele passou pelo vale escuro da própria morte. Ele passou pelas entranhas da morte, mas ele venceu. E agora ele diz para a sua igreja de Esmirna, não temas as coisas que tem de sofrer. Ele está dizendo, eu estou te consolando. Eu vou andar com vocês. Eu vou caminhar com vocês. Porque Ele é o eterno. Ele é o primeiro. Ele é o último. Aquele que nunca muda, que sempre está conosco. Ele é o vitorioso. Ele é o galardoador. E por isso ele diz lá no finalzinho, encerrando o sermão, dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, meus irmãos, cada igreja tem uma necessidade do sopro especial de Deus sobre ela. A palavra para a igreja de Esmirna era, considerem-se candidatos da vida, sob a tribulação, sobre a pobreza, sobre a difamação, continue fiéis. Não olhe para o sofrimento presente, mas olhe para a recompensa. Só mais um pouco, e vocês não vão sofrer a morte eterna, porque já está garantida para vocês o céu, o reino de Deus. Amém? Que assim também sejamos nós. Que aprendamos com essa igreja de Esmirna, uma igreja que sofreu muitas coisas, mas foi fiel até a morte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a aprendermos, ó Pai, a caminhar, Deus, conforme o Senhor nos dá a sua revelação. E que essa revelação que o Senhor nos deu hoje, Senhor Deus, sobre a fidelidade de Esmirna, mesmo em momentos difíceis, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Deus. O Senhor conhece a história de cada um desses irmãos. Sabe das lutas que cada um vai enfrentar, Deus. E quando elas chegarem, esses irmãos se posicionem firme no Senhor, crendo que o Senhor, ó Pai, já está à frente da vida deles. Isso que eu lhe peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.